Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, mais conhecido como MUV, é aquele no qual a variação do módulo da velocidade é a mesma para intervalos de tempo iguais. Então percebam que aqui no nosso exemplo ilustrativo, eu coloquei que para um tempo inicial zero, a velocidade do carrinho é zero. Para um tempo de 1 segundo, a velocidade do carrinho já é de 5 metros por segundo. Para um tempo de 2 segundos, a velocidade do carrinho já passa para 10 metros por segundo. Então, percebam, galera, que a cada 1 segundo, a velocidade do carrinho ela aumenta de 5 metros por segundo. Então, percebam que a variação do módulo da velocidade é sempre a mesma para intervalos de tempos iguais. A cada 1 segundo, ela sempre aumenta de 5 metros por segundo. No movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Então, uma das diferenças, né, entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado é que no movimento uniforme não existia aceleração. A velocidade era constante. Já no movimento uniformemente variado, a aceleração ela existe e é constante. Movimento acelerado e retardado. Vamos começar falando primeiramente do movimento acelerado. No movimento acelerado, o módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo. Dependendo da orientação da trajetória, pode ocorrer acelerado progressivo e acelerado retrógrado. Então, vamos ver primeiro o acelerado progressivo. No movimento acelerado, nós vemos que a velocidade escalar aumenta no decurso do tempo. Então, vejam que aqui, nesse caso, conforme o tempo foi aumentando, a velocidade também foi aumentando. Por um tempo de 1 segundo, a velocidade do carrinho era de 5 metros por segundo. Para um tempo de 2 segundos, a velocidade do carrinho já é de 10 metros por segundo. Então, percebam que a velocidade ela foi aumentando no decurso do tempo. Como o móvel também ele está indo no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, então a sua velocidade ela é positiva. O acelerado progressivo é quando a velocidade é positiva e a aceleração também. Então, chegamos à conclusão que o movimento ele é acelerado quando a velocidade e a aceleração possuírem o mesmo sinal. Aí, nesse caso, pessoal, não importa se é acelerado progressivo ou acelerado retrógrado. Se a velocidade e a aceleração possuírem o mesmo sinal, o movimento ele é acelerado. Agora, para que ele seja acelerado progressivo, a velocidade e a aceleração devem ser positivas. E aí veremos que para ser acelerado retrógrado, a velocidade e a aceleração devem ser negativas. Então é isso que nós vamos ver no próximo exemplo. Acelerado retrógrado. O acelerado retrógrado é quando a sua velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Então, pessoal, percebam que para que o movimento seja acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração, elas devem possuir o mesmo sinal. Se ambas forem positivas, acelerado progressivo. Se ambas forem negativas, acelerado retrógrado. Então, aqui no nosso exemplo, a velocidade do carrinho ela está negativa, por quê? Porque o nosso carrinho ele está indo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. A orientação positiva está para cá e ele está indo para lá. Então, por um tempo de 1 hora, ele faz com uma velocidade de menos 80 km por hora. Para um tempo de 2 horas, ele já faz com uma velocidade de menos 120 km por hora. Então, vejam que a sua velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Vamos aprender agora sobre o movimento retardado. No movimento retardado, o módulo da velocidade escalar ele diminui no decurso do tempo. Dependendo da orientação da trajetória, pode ocorrer também
retardado progressivo e retardado retrógrado. E é isso que nós iremos ver nos próximos exemplos. Retardado progressivo. No movimento retardado progressivo, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Veja, o módulo da velocidade é positivo pelo fato de que o carrinho está indo no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Então, para um tempo de 1 hora, ele anda a 120 km por hora. Para um tempo de 2 horas, ele já anda 80 km por hora. Vejam que o módulo da sua velocidade ele vem diminuindo com o passar do tempo. Então, se vem diminuindo é porque a aceleração está negativa. Agora, no caso do retardado retrógrado, a velocidade ela é negativa e a aceleração é positiva. Vejam, a velocidade ela é negativa porque o nosso carrinho ele está indo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. A orientação positiva está aqui e o nosso carrinho está indo para lá. Vejam que por um tempo de 1 hora, a velocidade do carrinho era de menos 120 km por hora. Por um tempo de 2 horas, a velocidade do carrinho já é de menos 80 km por hora. Aí talvez você pergunte assim, mas não está aumentando? Não deveria diminuir? Sim, e está diminuindo, porque nós trabalhamos aqui na física com um módulo. E aí basta você ver o seguinte, qual é o módulo de menos 120? É 120. E qual é o módulo de menos 80? 80. Então você vê que em módulo a velocidade está diminuindo. Então vejam que no retardado retrógrado, a velocidade ela é negativa, porém a aceleração é positiva. Por quê? Porque no caso aqui, a variação da velocidade ela passa a ser positiva, porque seria de 40 km por hora. Em cima, por que a aceleração era negativa? Porque a variação da velocidade era negativa, pois basta você fazer 80 menos 120, vai dar menos 40. Então vejam que no movimento retardado, a velocidade e a aceleração elas vão possuir sinais diferentes. Tá? No movimento acelerado, a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, tanto para acelerado progressivo, que nesse caso ambas serão positivas, tanto para acelerado retrógrado, que ambas serão negativas. No movimento retardado, a velocidade e a aceleração elas possuem sinais diferentes, ou seja, para retardado progressivo, a velocidade é positiva e a aceleração negativa. Para retardado retrógrado, a velocidade é negativa e a aceleração positiva. Mas para os efeitos de problemas, geralmente os probleminhas eles pedem para você determinar se o movimento ele é acelerado ou se ele é retardado. E aí, para você saber se ele é acelerado, basta você olhar para o sinal. Se a velocidade e a aceleração possuírem o mesmo sinal, ou seja, se ambas forem positivas ou ambas forem negativas, o movimento é acelerado. Agora, se elas possuírem sinais diferentes, o movimento será retardado. Então, aí a gente vai ver nos próximos exemplos aí a aplicação desses conceitos. Vamos lá. Função horária da velocidade. Consideremos um móvel percorrendo, com movimento uniformemente variado, a trajetória da figura abaixo. Nós vemos que o nosso carrinho ele está indo no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Para um tempo t0 igual a 0, ele possui uma velocidade v0. Para um tempo t, a velocidade v. Vamos calcular, então, a sua aceleração média, que é calculada pela fórmula ΔV sobre ΔT. Como vimos no estudo do movimento uniforme, delta indica a variação. Então, ΔV é variação de velocidade, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial, por isso está ali V menos V0.
E ΔT, variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. T menos T0. Só que o T0, pessoal, vale zero. Então, vai ficar apenas V menos V0 sobre T, onde esse T passa para o outro lado, multiplicando pelo A. Aí, agora, ajeitando a equação, né, porque ficou V menos V0 igual a T, passando esse menos V0 para o outro lado, ele vai como mais V0. Então, ficou assim, V igual a V0 mais AT. Essa é a fórmula da função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Essa formulazinha aí é chamada de Vovuat, né? Agora, vamos ver também a do espaço. A função horária do espaço é calculada por S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, em que essa fórmula é chamada de sorvetão, né? O S é espaço final, o S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, o A é de aceleração e o T é de tempo. Então, nós vamos aplicar essas formulazinhas nos problemas que virão a seguir. Então, vamos lá. Exemplo 1 é uma questão da PUC de São Paulo. Um carro, partindo do repouso, assume movimento com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, durante 5 segundos. Desliga-se então o motor e, devido ao atrito, o carro volta ao repouso com retardamento constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A duração total do movimento do carro é de, letra A, 5 segundos, letra B, 10 segundos, letra C, 15 segundos e letra D, 20 segundos. Então, vamos lá para a solução. Então, vamos para a solução. De acordo com o nosso problema, nós teremos dois tempos, tá? O tempo de aceleração e o tempo de retardamento. O tempo 1 vai ser o tempo de aceleração. Então, para o tempo de aceleração, o espaço inicial era zero, pois o móvel partiu do repouso, né? E a sua aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. O tempo era de 5 segundos. Então, vamos aplicar a fórmula da velocidade aqui, da função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Porém, o tempo aqui é o tempo de aceleração, então é o T1. Tá? Para V0, V0 vale zero, porque o móvel estava no repouso, estava parado. Então, V0 vai valer zero. Então, vai ficar dessa maneira. Aí, V igual a zero mais a aceleração, que é 1, e o tempo, que é 5 segundos. Efetuando o cálculo, aí vai dar 5 metros por segundo a velocidade. Ok. Agora, para o tempo 2, que é o tempo de retardamento, ele diz que o motor é desligado e a aceleração passa a ser de 0,5. E o móvel retorna para o repouso. Então, o que vai acontecer? Quando nós aplicarmos a fórmula da velocidade aqui também para o tempo 2, o V0 passa a ser essa velocidade aqui, que agora é um novo tempo. Então, como o móvel já está com 5 metros por segundo, essa passa a ser a sua velocidade inicial. Agora, o problema diz que o móvel vai parar. Então, se ele vai parar, se ele vai retornar para o repouso, a sua velocidade final é zero. Como existe retardamento, a aceleração ela só pode ser negativa. Ela não pode ser mais positiva. Então, vai ficar dessa maneira a fórmula aqui. Ó. O V final vale zero, porque o móvel retorna para o repouso. E o V0 vale 5. A aceleração, como é retardamento, passa a ser de menos 0,5. E o tempo 2 é o que nós iremos encontrar aqui. Aí agora basta fazermos as continhas. Esse menos 0,5t vai para o outro lado como mais. Divide agora 5 por 0,5. Temos que o tempo 2 vale de 10 segundos. Só que o problema pedia o tempo total do percurso. Então, o tempo total é você somar 5 com 10, que vai dar 15. Logo, 15 segundos era a resposta da letra C. Exemplo 2.
Um ponto material em movimento retilíneo tem a sua velocidade variando de acordo com a função horária, v igual a 50 menos 8t no sistema internacional. Qual a velocidade do ponto material no instante 7 segundos? E classifique o movimento em acelerado ou retardado no instante 7 segundos. Então, vamos lá ver a solução desse problema. Vamos para a solução. Bom, o problema pede para calcularmos a velocidade para um instante de 7 segundos e depois classificá-lo no instante de 7 segundos se o movimento é acelerado ou retardado. Então, vamos lá. Colocando aqui a função horária da velocidade, né, o vovoat, v igual a v0 mais at, nós temos o seguinte, o v0, que era 50, tudo isso daí foi dado no problema, e a aceleração era menos 8. Então, basta agora encontrarmos a velocidade por um tempo de 7 segundos. Para isso, basta eu substituir o t pelo 7. Então, vai ficar 50 menos 8 vezes 7, vai dar 50 menos 56, que vai dar menos 6 metros por segundo. Então, olha só que interessante. A velocidade para um tempo de 7 segundos era menos 6 metros por segundo. Agora, a velocidade vale menos 6 metros por segundo. E a aceleração vale menos 8 metros por segundo ao quadrado. Vejam que velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. Logo, o movimento é acelerado, pois a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Ambas são negativas. Aí, cabe aqui uma observação da minha parte, que os alunos cometem um erro muito grave num problema como esse, porque às vezes olham para a velocidade negativa e a aceleração negativa e acham que o movimento é retardado porque os dois estão negativos. Na verdade, o movimento ele só é retardado se velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, se um for positivo e o outro negativo. Agora, quando ambos possuem o mesmo sinal, que é o nosso caso aqui, a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, então o movimento ele é acelerado. Esse caso aqui é aquele caso de acelerado retrógrado. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Velocidade e aceleração possuírem o mesmo sinal, o movimento ele é acelerado, tá ok? Exemplo 3. Um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora passa por um semáforo fechado, onde se encontra um policial parado com sua moto. Sabendo que o policial sai em perseguição do automóvel com uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado, calcule, letra A, quanto tempo leva o policial para alcançar o automóvel? Letra B, e a distância percorrida pelo policial até alcançar o automóvel. Então, amarrando o que foi dito aqui no problema, né? Um automóvel passa com uma velocidade constante de 72 km por hora por um semáforo. Aí cabe uma observação. Se a velocidade dele era constante, então ele não estava fazendo movimento uniforme variado. Ele estava apenas fazendo movimento uniforme. Tá? Pois o movimento uniformemente variado, nós vimos que a velocidade ela vai mudando. E no movimento uniforme, não, ela é constante. Então, o carrinho está indo no movimento uniforme. Aí ele passa por um semáforo que estava fechado para ele. Só que ele não quis nem saber, ele passou batido. E aí, um policial que estava parado próximo ao semáforo com sua moto, cai para cima dele em perseguição com uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a nossa segunda observação. O policial ele faz movimento uniforme ou uniformemente variado? É claro que o policial ele está fazendo o move, o movimento uniformemente variado. Por quê? Porque o policial possui aceleração. Tá? Aí, quanto tempo leva para o policial alcançar o automóvel? É a primeira pergunta. E a segunda é a distância percorrida pelo policial para alcançar o automóvel. Isso é o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Então, vamos para a solução, né?
Os dados do problema eram os seguintes. A velocidade de 72 km por hora é a velocidade que o automóvel estava. A aceleração do policial, 8 metros por segundo ao quadrado, e o espaço inicial do automóvel e do policial era 0. Ok, essa velocidade de 72 km por hora, ela deve ser convertida para metros por segundo, tá? E aí, no caso, basta dividir 72 por 3,6, que vai encontrar 20 metros por segundo. O automóvel, como nós vimos, ele realiza movimento uniforme, pois a sua velocidade ela é constante. Então, já que ele realiza movimento uniforme, vamos aqui colocar a fórmula do sorvete para ele, né? S igual a S0 mais VT. Porém, como eu estou me relacionando apenas com o automóvel, então eu coloquei o espaço final do automóvel, o espaço inicial do automóvel e a velocidade do automóvel. O espaço inicial do automóvel nós vimos que é 0. Né? Então, o espaço final do automóvel ficou valendo de 20t. Lembrando que esse 20 é a conversão, né, de 72 km por hora para metros por segundo. Então, aqui eu já calculei o espaço percorrido pelo móvel. Agora, nós vamos analisar a situação do policial. E o policial, sabemos que ele realizou um movimento uniformemente variado. Aplicando a fórmula do sorvetão para o espaço percorrido pelo policial, ficaria assim, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, em que, como eu estou analisando agora o policial, então ficou S, espaço final do policial, igual a espaço inicial do policial, mais velocidade inicial do policial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O espaço inicial do policial é nulo e a velocidade também, tá? Até porque o policial ele estava parado. Então, só sobrou aquilo ali, né? AT2 sobre 2, lembrando que o A vale 8. 8 dividido por 2 dá 4, 4t ao quadrado. Esse é o espaço do policial. Aí, como o problema diz que o policial ele vai ao alcance do automóvel, significa que num determinado momento o policial vai alcançar o automóvel. Ou seja, nesse ponto, os espaços serão iguais, tanto do automóvel quanto do policial. Então, basta nós igualarmos as duas equações. 20t igual a 4t ao quadrado. Dá para cortar esse t com t ao quadrado. Vai dar t só do outro lado. Então, vai ficar 20 igual a 4t. Aí o t vai valer 5 segundos. 20 dividido por 4. Então, qual foi o tempo gasto para que o policial alcançasse o automóvel? 5 segundos. Agora, para que eu saiba qual foi a distância percorrida pelo policial, que no caso é a pergunta da letra B, eu posso substituir esse tempo de 5 segundos ou aqui no espaço percorrido pelo policial, que é de 4t ao quadrado, ou aqui no do automóvel. Por quê? Porque justamente é quando os espaços são iguais. Então, eu escolhi colocar no do automóvel, porque aí basta fazer 20 vezes 5, que vai dar 100 metros. Esse foi o espaço percorrido pelo policial para alcançar o automóvel. Então, o policial levou 5 segundos para alcançar o automóvel e percorreu uma distância de 100 metros para alcançar o automóvel. Para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 4 diz assim: dois móveis A e B partem do repouso de um mesmo ponto, num mesmo instante t igual a 0, percorrendo uma trajetória retilínea, no mesmo sentido e com acelerações constantes. Sabe-se que a aceleração de B é o dobro da aceleração de A. No instante t igual a 10 segundos, a distância entre os móveis é de 200 metros. Calcule as acelerações dos móveis. Então, vamos lá. Então, vamos aí para a solução.
De acordo com o problema, os dois móveis partem no mesmo sentido, do mesmo lugar, num tempo de 0 segundos. Passados 10 segundos, tá? O móvel B já se encontra a uma distância de 200 metros do móvel A. Ou seja, 10 segundos após a partida, a distância entre o móvel B e o móvel A é de 200 metros. O problema também nos diz que a aceleração de B vale o dobro da aceleração de A. Então, eu coloquei aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Como os dois móveis eles praticam movimento uniformemente variado, eu vou aplicar a fórmula do sorvetão para os dois móveis. Então, eu vou fazer primeiro aqui para o móvel A, né? Vou jogar aqui a fórmula do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E, como eu estou me referindo ao móvel A, então é o espaço final de A igual ao espaço inicial de A, mais velocidade inicial de A vezes o tempo, mais a aceleração de A vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como A parte do repouso, né? A partir do repouso, então, o seu espaço inicial é 0 e a sua velocidade inicial também é 0. Então, só sobrou aquilo ali, ó, a aceleração vezes o t ao quadrado dividido por 2. Né? Esse é o espaço percorrido pelo móvel A. Agora, vamos analisar o móvel B. Aplicando também a fórmula do sorvetão para o móvel B, nós sabemos que o espaço inicial de B e a sua velocidade inicial, elas vão valer 0. Aí eu coloquei aqui a aceleração de B. Só que a aceleração de B, ela vale 2 vezes a aceleração de A. E esse 2 dá para cancelar com o 2 de baixo, olha lá. Então ficou o quê? AT ao quadrado. Esse foi o espaço de B. Aí, de acordo com o nosso desenho aqui, para um tempo de 10 segundos, a distância entre B e A vale 200 metros. Né? E aí, basta eu jogar na fórmula agora. O espaço de B menos o espaço de A tem que ser igual a 200. Tira-se aqui o MMC, vai dar 2AT ao quadrado menos AT ao quadrado, vai dar AT ao quadrado. E o 2 passando para lá, multiplicando por 200, vai dar 400. Então, ficou dessa maneira aí. Agora, quanto é que vale o T? O T vale 10 segundos. Então, substituindo esse T por 10 segundos, nós vamos ter 100A igual a 400. Dá até para cortar os zerinhos aí, né? Então, quanto é que deu a aceleração de A? 4 metros por segundo ao quadrado. E quanto vale a aceleração de B? Olha, a aceleração de B era o dobro, então vai valer 8 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí as duas respostas. A aceleração de A, que vale 4 metros por segundo ao quadrado, e a de B, que vale 8 metros por segundo ao quadrado. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael Cara. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí para mim. E, se possível for, compartilha aí meus vídeos aí na internet com os seus amigos aí, tá ok? Inscrevam-se aí também no meu canal, professor Abimael Cara, para que vocês possam ficar por dentro das aulas de matemática e física que eu tenho postado aqui no YouTube. Não se esqueçam nunca que Jesus morreu numa cruz para nos redimir do pecado, do diabo e do mal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!